Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Deus é o agente incondicionado da consciência, o causador de colapsos com a total liberdade de escolha que nos proporciona a verdadeira criatividade. Em nossa criatividade, nós nos experimentamos como o self quântico incondicionado, como filhos de Deus. O ego é o produto do condicionamento psicossocial e genético. Nossos estados normais de existência, tanto a vigília quanto o sono, são dominados pelo condicionamento do ego. Um aspecto da divisão entre a ciência materialista e a espiritualidade é o modo como os dois campos encaram os conceitos dúplices de Deus e do ego. Falando de uma maneira precisa, os behavioristas não admitem formalmente a existência do ego, pois todos os cientistas são dualistas enrustidos, crendo subrepticiamente em um ego modernista. Eles se levam muito a sério. Em contraste, as tradições espirituais estão sempre enfatizando Deus e o verdadeiro self, o quântico, e condenando o ego, o que faz com que muitos cientistas se manifestem e apoiem um humanismo que não seria de todo injustificado. Abre aspas. Apenas o ser humano é real. Não existe nada além da minha humanidade. Fecha aspas. Uma análise mais acurada do processo criativo resolve essa preocupação humanística. Qual é o meu verdadeiro ser? O ego eu ou Deus? Ou pelo menos o Filho de Deus? No decorrer de nossa discussão, iremos colher mais provas científicas da existência de Deus. Criatividades exterior e interior. A criatividade exterior se refere à criatividade usada a serviço do mundo exterior para criar um produto no cenário público que qualquer um pode aproveitar. Como exemplo, temos a arte criativa, a música e até nossas atividades científicas criativas. Em contraposição, a criatividade interior dirige-se para o íntimo, buscando realizar a natureza do self. A meta é uma experiência interior que ninguém pode compartilhar e da qual ninguém necessariamente se beneficia. Não há uma realização exterior da criatividade interior. Este fato sempre cria confusão na cultura ocidental, que tradicionalmente esteve focada nas realizações. Em nossa cultura, desde o princípio, as pessoas com criatividade interior são tidas como suspeitas. Logo, os praticantes mais recentes da criatividade interior começaram declarando sua iluminação, uma ideia confusa para dizer o mínimo. Em contraste, o sábio oriental não dá margem para equívocos quanto à iluminação. Aquele que fala não sabe, aquele que sabe não fala. Quem tem razão? O processo criativo. Já mencionei nos capítulos 6 e 13 os 4 estágios do processo criativo, codificado inicialmente por Graham Wallace. Esses estágios são preparação, incubação, que é o processamento inconsciente, insight e manifestação. O estágio de preparação é o mais simples. Pesquiso o que está disponível como possíveis respostas à questão criativa. Crio uma prática para incorporar o conhecimento dos outros ao meu ser e assim por diante. Sem dúvida, meu ego é o ator principal. Mas, daqui em diante, porém,
Tudo que diz respeito à criatividade interior se torna confuso. O estágio de incubação é aquele em que relaxo, fico sentado sem fazer nada. O que esse fazer nada nos oferece? Ele confunde nossa mente, orientada para a ação. No entanto, as verdadeiras pessoas criativas sabem como isso é necessário. Ouvi do físico Hans-Peter Durr, antigo aluno de Heisenberg, que o próprio Heisenberg sempre pedia para que seus alunos aguardassem 2 semanas após um esforço e uma discussão iniciais antes de voltar a trabalhar no problema. Depois há o insight, e a maioria dos pesquisadores da criatividade concorda que o insight é descontínuo, repentino. Não é o resultado de qualquer pensamento algorítmico, racional. Com efeito, muitas pessoas criativas declaram após um insight: a graça de Deus caiu sobre mim. Na criatividade interior, são ainda mais enfáticos sobre Deus, pois às vezes declaram: eu sou Deus. Os pesquisadores da criatividade percebem que as pessoas sempre relatam essa experiência com surpresa. A experiência também é relatada com uma certeza e segurança incomuns. Eu sei, ponto. Sei por autoridade própria. Muito confuso. O estágio de manifestação é literalmente a manifestação do insight no 3º estágio, dando forma ao insight. Mas isso também fica muito obscuro no que concerne à criatividade interior. Na criatividade exterior, existe um produto exterior que todos veem. A pessoa criativa dá ao seu insight uma forma que todos podem apreciar. As pessoas podem gostar dela ou não, mas não há confusão. Na criatividade interior, não há forma para se manifestar. Deus tem forma? Então, alguns mestres dizem: antes da iluminação, cortei lenha e peguei água. Após a iluminação, corto lenha e pego água. Toda obscuridade desaparece com a reconstrução quântica dos 3 estágios e eventos confusos da criatividade. Vamos analisá-los um a um. Incubação. Incubar é ficar sentado sem trabalhar no problema, assim como uma ave senta-se sobre seu ovo esperando que nasça a avezinha. Porém, que benefício traz ficar sentado? Pense em processar o significado como o processamento de ondas de possibilidade. As ondas de possibilidade se expandem, tornando-se conglomerados cada vez maiores de possibilidades entre eventos de colapso. Assim, quando não estamos causando o colapso de significados específicos que experimentamos como pensamentos, as possibilidades de significado se expandem, transformando-se em configurações cada vez maiores de significado. Relaxar, sentar-se em silêncio sem fazer uso de nossa mente, aumenta a lacuna entre pensamentos, a lacuna entre eventos de colapso e proporciona às possibilidades de significado maior oportunidade de crescimento para que o conglomerado de significado tenha maior chance de conter aquele pensamento específico que é uma pista para solucionar o problema em questão. Se ainda estiver um pouco confuso, vou explicar de outro modo. Entre pensamentos, entre eventos, não ficamos inconscientes? Sim, a percepção sujeito-objeto exige um colapso. Mas quem está processando quando ficamos inconscientes? Porém, é preciso lembrar que inconsciente é uma expressão de Freud e ele não conhecia o ponto de vista da física quântica. Se conhecesse, garanto que teria usado a expressão não ciente para denotar o inconsciente, pois a consciência está sempre presente e mesmo quando não estamos cientes, a consciência processa as ondas de possibilidade de significado em expansão entre eventos de colapso. Em outras palavras, a incubação é o processamento inconsciente.
A seu favor, diga-se que os pesquisadores da criatividade sabiam disso antes mesmo de surgir uma teoria quântica de processamento de pensamentos e significados. E hoje há muitos dados experimentais que confirmam a ideia. Ver capítulo 6. Assim, o processamento inconsciente é, de fato, comprovado de maneira experimental. Quando uma pessoa criativa é perspicaz, pode processar um grande número de soluções possíveis para seu problema, algumas inesperadas. E, uau! Quando ela vê inconscientemente a solução, escolhe-a e provoca o colapso da onda. E então surge o pensamento, ou seja, insight. Como atingimos o insight, evidência direta de Deus na criatividade? No entanto, não é tudo tão simples como o quadro anterior indica. Se fosse, poderíamos ir dormir todas as noites, ter uma boa noite de sono e acordar com um insight iluminador. Porém, o que acontece? Minha experiência é que antes de ir dormir, sou determinado a MIT com determinados problemas e, em geral, após despertar, ainda sou a mesma pessoa com os mesmos problemas, sem iluminação ou novos insights. Isto é surpreendente, pois o sono profundo conduz, sem dúvida, a um processamento inconsciente, pois nele não há percepção sujeito-objeto. A surpresa diminui quando percebemos que, na maioria das vezes, mantemos um controle tão rígido sobre aquilo que pensamos que, mesmo em nosso processamento inconsciente, não permitimos possibilidades / significado que perturbem nosso ego controlador. Então, como abrimos mão do controle e o que acontece quando fazemos isso? Jesus disse: procures e acharás, e quando achares, terás problemas. Esse trecho é do Evangelho de Tomé, atribuído a uma escola de cristãos primitivos que declararam ter sido o apóstolo Tomé, seu fundador, descoberto em um manuscrito no Egito em 1945. Jesus está dando uma pista. Temos de nos abrir para o problema para poder derrubar a confortável homeostase do ego. Temos de gerar calor para queimar a casa onde mora o ego. Temos de fazer de nossa pergunta criativa uma pergunta ardente. Quando a supremacia do ego sobre nosso processamento de significado for derrubada, haverá espaço para que Deus e o self quântico entrem em cena. Como você sabe, em nossa consciência do faz, o controle do ego não pode ser abandonado. Fazer envolve logísticas que envolvem aprendizado anterior, o instrumento do ego. Mas, em sua consciência, quando você está no modo ser, apenas relaxando entre pensamentos, Deus estará processando suas possibilidades de significado. Ouvi dizer que um evangelista usava uma metáfora interessante em suas pregações pelo rádio. Ele costumava dizer que em nosso ego agimos como o presidente de uma empresa com um martelo na mão, com o qual mantém o controle dos funcionários. Depois dizia com a voz empolgada: dê esse martelo ao Espírito Santo, abra mão do controle. Sim, ele tinha razão. O místico e sábio Ramana Maharishi aconselhou seus devotos a fazer algo parecido quando disse: por que estão segurando a mala? Vocês estão num trem. Não podemos dar o martelo a Deus em nosso modo fazer, mas sim em nosso modo ser. Se Deus faz o processamento inconsciente no lugar da consciência em seu condicionamento egóico, Deus pode olhar para os conglomerados de possibilidade sem preconceito para com o condicionamento anterior. Se o conglomerado contém a solução, Deus tem uma chance muito melhor de vê-la e escolhê-la.
Ainda precisamos nos preparar para gerar novas possibilidades para que o inconsciente o processe. Precisamos criar ambiguidades que proliferam possibilidades e manter essas ambiguidades sem rápida resolução. Essas etapas precisam do ego, o modo fazer. Mas sempre suplementamos o modo fazer com o modo ser e depois, novamente, com mais modo fazer, para gerar mais possibilidades. Nós literalmente alternamos entre fazer e ser, um estágio que chamo fazer ser, fazer ser, fazer. Michelangelo conhecia esse encontro entre Deus e ego no processo criativo, por ele imortalizado em uma pintura no teto da Capela Sistina do Vaticano, Deus e Adão procurando se tocar. E ele acontece. O espectro de possibilidades para o processamento inconsciente contém a combinação correta para a solução de nosso problema, seja interior, seja exterior. E Deus escolhe o insight que percebemos como uma surpresa. Pois sabemos que não fomos nós que o fizemos. O insight é, literalmente, a graça de Deus. Na verdade, é mais. É a escolha de Deus, cujo resultado é experimentado por nós no self quântico. O ego apenas faz a representação mental. No passado, as pessoas costumavam dizer que a criatividade era a graça de Deus para indicar a acausalidade do evento criativo. Depois descobrimos que a criatividade é um salto quântico, mas o salto quântico também é acausal. Hoje vemos que o papel de Deus permanece, que o salto quântico da criatividade é a graça e a escolha de Deus, e uma evidência bastante direta da existência de Deus. Concluindo, a pergunta: por que a certeza do insight? Pense, de onde vem o insight? Para onde fomos quando demos o salto quântico em nossa consciência a Deus? Fomos para o supramental. Descobrimos um novo contexto e apenas depois surge o insight. O supramental é a morada dos arquétipos, a coisa real da qual os pensamentos são representações. Sri Aurobindo o chama de terra da verdade e chama a consciência que o toca consciência-verdade. Assim, em um insight criativo, visitamos a terra da verdade em nosso ser quântico, abraçando momentaneamente a consciência-verdade. Mesmo quando voltamos à terra do ego, ocupados com nossas representações mentais, resta uma lembrança de nossa viagem. Esta é a certeza que conhecemos, embora não possamos expressar aquilo que conhecemos com muita precisão. A literatura sobre a criatividade é obscura porque não existe universalidade ou ponto comum naquilo que as pessoas criativas deduzem de suas experiências. Na criatividade exterior, muitas pessoas criativas, e os cientistas materialistas são um bom exemplo, não prestam muita atenção no processo e alegam que usam o chamado método científico de raciocínio e testes para fazer o que fazem. O ego sempre quer receber os créditos. Felizmente, este é um hábito apenas de pessoas criativas menores. As grandes pessoas criativas, os Einsteins, Bestes e Goals, nunca se esquecem de dar crédito a quem o merece, a Deus. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.